Não olhe lá embaixo, foi o que ela disse com a voz trêmula. Mas o milionário continuou olhando, e naquele instante, tudo mudou. O apartamento cobertura no Leblon nunca havia parecido tão silencioso. Eduardo Santana ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava o movimento da praia, através das janelas de vidro blindado. Aos 42 anos, ele havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o Rio de Janeiro. Mas naquela manhã de terça-feira, algo diferente pairava no ar. A campainha tocou 3 vezes seguidas. O código que Rosana, sua governanta há 15 anos, sempre usava quando trazia as roupas limpas. Eduardo não levantou os olhos dos documentos espalhados sobre a mesa de mármore Carrara. Estava revisando os contratos da nova incorporação em Copacabana quando ouviu passos diferentes no corredor. Senhor Santana. A voz era jovem, hesitante, completamente diferente do tom firme e maternal de Rosana. Eduardo ergueu o olhar e encontrou uma mulher de aproximadamente 28 anos parada na entrada da sala. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, uniforme azul marinho impecável, mas havia algo em seus olhos verdes que o fez parar de respirar por um instante. Eu sou Isabela Costa, ela disse mantendo uma distância respeitosa. Rosana está com suspeita de Covid e pediu para eu cobrir o trabalho dela hoje. Trouxe suas camisas passadas. Eduardo assentiu, tentando voltar a se concentrar nos papéis, mas seus olhos teimavam em desviar para a figura delicada que organizava meticulosamente suas roupas no closet. Havia uma graça natural em cada movimento dela, uma elegância que contrastava com a simplicidade de sua função. Você trabalha com a Rosana há muito tempo? Perguntou ele, surpreendendo-se com o próprio interesse. Isabela pausou o que estava fazendo. Cerca de 6 meses, senhor. Ela tem me ensinado os detalhes importantes sobre como as coisas funcionam aqui. A palavra detalhes ecoou na mente de Eduardo de forma estranha. Durante todos esses anos, ele havia sido meticuloso em manter distâncias apropriadas com os funcionários. Era uma regra não escrita que funcionava perfeitamente até aquele momento. Rosana falou sobre você. Isabela continuou voltando ao trabalho. Disse que o senhor é justo, mas reservado. Reservado. Eduardo repetiu a palavra como se aprovasse pela primeira vez. É uma forma diplomática de dizer que sou frio. Isabela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele havia visto em meses. Prefiro dizer que o senhor tem fronteiras bem definidas. Fronteiras. Mais uma palavra que se instalou desconfortavelmente em sua mente. Eduardo havia passado décadas construindo muros invisíveis ao seu redor, entre ele e os negócios, entre ele e as mulheres que frequentavam seu círculo social, entre ele e qualquer coisa que pudesse representar vulnerabilidade. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Gustavo, seu sócio, com notícias sobre a reunião da tarde. Quando Eduardo terminou a ligação, Isabela estava terminando de organizar suas gravatas por cor e tecido, um nível de atenção aos detalhes que nem mesmo Rosana havia demonstrado. Obrigado, ele disse quando ela passou pela sala rumo à saída. Isabela parou, virou-se, e por um segundo seus olhares se cruzaram de uma forma que transcendia a formalidade da situação. Havia uma curiosidade mútua ali, uma energia que nenhum dos dois sabia como nomear ou como lidar. De nada, senhor Santana. Tenha um bom dia. Após a porta se fechar, Eduardo ficou parado no meio da sala, olhando fixamente para o espaço onde ela havia estado. Pela primeira vez em anos, as fronteiras que ele havia construído tão cuidadosamente pareciam menos sólidas, menos necessárias. Na sexta-feira seguinte, Rosana ainda estava de licença médica. Eduardo encontrou-se aguardando a chegada de Isabela com uma ansiedade que não conseguia explicar. Havia passado os últimos 3 dias revivendo cada detalhe de seu primeiro encontro, analisando cada palavra trocada, como se fossem peças de um quebra-cabeça complexo. Quando a campainha tocou, Eduardo estava no escritório, mas conseguia ouvir cada movimento dela pela casa. O som de suas sandálias baixas no piso de mármore, o ruído suave das gavetas sendo abertas e fechadas, até mesmo o murmúrio baixo de uma música que ela cantarolava enquanto trabalhava. Ele desceu para a cozinha com a desculpa de pegar um café e a encontrou limpando a bancada de granito com uma concentração quase artística. Isabela usava um vestido simples, azul claro,
que realçava a cor de seus olhos. Quando ela se inclinou para alcançar um canto mais alto, Eduardo viu a curva delicada de suas costas, a linha suave de seu pescoço. Não olhe lá embaixo. Uma voz em sua mente sussurrou. Era a voz da razão, da propriedade social, dos anos de condicionamento sobre o que era apropriado para um homem em sua posição. Mas Eduardo continuou olhando, não para o que a convenção considerava impróprio, mas para a mulher que estava ali, trabalhando com uma dedicação que ele raramente via em seu mundo de negócios. Precisa de ajuda? As palavras saíram de sua boca antes que pudesse censurá-las. Isabela se virou surpresa. Não, Sr. Santana. Está tudo sob controle. Mas havia algo em seu tom que sugeriu que ela não estava falando apenas sobre a limpeza. Eduardo notou uma pequena mancha em seu vestido, provavelmente de algum produto de limpeza, e sem pensar, estendeu a mão para indicar. Você tem uma... Começou ele, mas parou quando percebeu o quão próximo estava dela. O ar entre eles ficou denso. Isabela baixou os olhos, não de submissão, mas de reconhecimento de que algo estava mudando ali naquele momento. Eduardo podia sentir o perfume suave dela, uma mistura de lavanda e algo indefinidamente feminino. Senhor Santana, ela disse baixinho, talvez seja melhor eu terminar e... Eduardo, ele a interrompeu. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Eduardo. Os olhos dela se ergueram para encontrar os dele novamente. Havia uma pergunta silenciosa ali, uma hesitação que espelhava a própria incerteza dele. Eduardo percebeu que havia cruzado uma linha invisível, uma das muitas fronteiras que havia estabelecido para si mesmo ao longo dos anos. Eduardo, ela repetiu, testando o nome em sua voz. É um nome bonito. O telefone tocou no escritório, quebrando o momento como vidro se estilhaçando. Eduardo hesitou por um instante antes de atender, e quando voltou 10 minutos depois, Isabela havia terminado o trabalho e deixado um bilhete simples sobre a bancada. Obrigada pela confiança. E Eduardo segurou o papel por um longo tempo, percebendo que pela primeira vez em décadas, alguém havia conseguido fazer com que ele questionasse todas as regras que havia criado para si mesmo. E o mais assustador de tudo, ele gostava dessa sensação de incerteza. Segunda-feira chegou carregada de chuva. Eduardo observava as gotas escorrendo pelas janelas do escritório quando ouviu a campainha. Rosana havia retornado, mas por algum motivo que ele não conseguia admitir nem para si mesmo, havia pedido para que Isabela continuasse vindo às segundas e sextas para ajudar com a organização extra. Bom dia, Sr. Santana. Isabela cumprimentou formalmente quando Rosana a apresentou novamente como se fosse a primeira vez. Bom dia, Eduardo respondeu, notando como ela evitava seu olhar direto. Durante a manhã, ele tentou se concentrar nas planilhas de vendas do terceiro trimestre, mas seus ouvidos estavam sintonizados nos sons vindos do andar de baixo. Quando o silêncio se estendeu por muito tempo, Eduardo desceu com a desculpa de verificar se havia mensagens na secretária eletrônica. Encontrou Isabela na biblioteca, passando um pano delicadamente nos livros de primeira edição que ele colecionava. Ela segurava um exemplar de Dom Casmurro, com o cuidado de quem manuseia algo precioso. — Você gosta de Machado de Assis? Perguntou Eduardo, apoiando-se no batente da porta. Isabela se sobressaltou levemente. — Desculpe, eu não deveria estar mexendo... — Não, está tudo bem, respondi minha pergunta. Ela sorriu timidamente. — Na verdade, sim. Este é um dos meus livros favoritos. A forma como Machado explora os ciúmes, a incerteza... É fascinante como ele mostra que, às vezes, não sabemos se estamos sendo traídos pela realidade ou por nossa própria mente. Eduardo se aproximou, genuinamente surpreso. A maioria das pessoas vê apenas a história de uma possível traição. Ah, mas é muito mais que isso, não é? Os olhos de Isabela brilharam com entusiasmo. É sobre como nossas inseguranças podem destruir aquilo que mais amamos, mesmo quando não temos certeza se essas inseguranças são justificadas. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Havia anos que não tinha uma conversa literária tão profunda, nem mesmo com as mulheres de seu círculo social, que geralmente preferiam falar sobre viagens ou eventos beneficentes. — Você estudou literatura? Perguntou ele. — Formação em letras pela UERJ. Isabela respondeu, voltando a organizar os livros. Mas o mercado não estava...
favorável quando me formei. Por isso trabalha com limpeza? Trabalho honesto é trabalho honesto, ela disse simplesmente, mas Eduardo captou uma ponta de mágoa em sua voz. Ele se aproximou mais, pegando o livro das mãos dela. Seus dedos se roçaram brevemente e ambos sentiram a eletricidade do contato. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo perguntou. Isabela assentiu, cautelosa. Por que você não tenta dar aulas? Com seu conhecimento? Tentei, ela suspirou. Mas as escolas particulares querem mestrado e as públicas... Bem, o concurso é complicado quando você precisa trabalhar para se sustentar. Eduardo estudou o rosto dela, vendo pela primeira vez não apenas a mulher que havia capturado sua atenção, mas a pessoa por trás da atração. Havia uma história ali, sonhos adiados, talento subutilizado. E você? Isabela perguntou de repente. Sempre quis trabalhar com imóveis? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém perguntava sobre seus sonhos há décadas. Na verdade, queria ser arquiteto, Eduardo admitiu. Mas meu pai morreu quando eu tinha 22 anos e alguém precisava tocar os negócios da família. Você tem arrependimentos? Eduardo pausou. Era uma pergunta íntima demais para ser feita por uma funcionária, mas íntima demais para não ser respondida com honestidade. Às vezes me pergunto como seria ter construído algo por amor, não apenas por necessidade. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos sobre caminhos não trilhados. A chuva continuava batendo nas janelas, criando uma intimidade forçada naquele espaço. Eduardo, Isabela começou, usando seu primeiro nome naturalmente desta vez. Sim? Esta conversa não deveria estar acontecendo, deveria? Eduardo olhou para ela, para a vulnerabilidade em seus olhos, para a forma como ela segurava o livro contra o peito como se fosse um escudo. Provavelmente não, ele admitiu. Então, por que estamos tendo ela? Eduardo se aproximou um passo. Porque há muito tempo não converso com alguém que me faça querer ser honesto. Na sexta seguinte, Eduardo cancelou todas as reuniões da tarde. Disse para Gustavo que estava com dor de cabeça, mas a verdade era que não conseguia se concentrar em mais nada que não fosse a expectativa de ver Isabela novamente. Ela chegou pontualmente às 14h, como sempre. Eduardo estava no terraço quando a ouviu chegar, fingindo ler um relatório enquanto observava o movimento da rua lá embaixo. O som familiar de seus passos ecoou pela casa. Desta vez, em vez de esperar por um encontro casual, Eduardo desceu diretamente para procurá-la. Encontrou-a na lavanderia, dobrando as roupas que havia tirado da secadora. Era uma cena doméstica, íntima de uma forma que o fez parar na entrada. Isabela! Ela se virou, e Eduardo notou que não havia surpresa em seus olhos. Como se ela também estivesse esperando por esse momento. Oi, ela disse simplesmente. Como foi sua semana? Normal? E a sua? Complicada. Eles se olharam por um longo momento. Eduardo podia sentir a tensão no ar, a eletricidade que havia se acumulado entre eles durante as últimas semanas. Por que complicada? Isabela perguntou, voltando a dobrar as roupas, mas seus movimentos estavam menos precisos agora. Por que não consigo parar de pensar em nossa conversa sobre Machado de Assis? Isabela sorriu. É mesmo? É mentira, Eduardo admitiu. Não consigo parar de pensar em você. As mãos de Isabela pararam de se mover. Ela colocou a camisa que estava dobrando de volta na cesta e se virou completamente para ele. Eduardo, eu sei que isso é inadequado. Sei que há uma diferença de posição entre nós. Sei que posso estar interpretando mal todos os sinais. Não está, ela disse baixinho. Não estou o quê? Interpretando mal. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Eduardo se aproximou, lentamente dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Isabela, Ele começou, mas não sabia como terminar a frase. Eu também, ela disse, como se soubesse exatamente o que ele estava tentando dizer. Eduardo estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Isabela fechou os olhos e inclinou-se levemente contra sua palma. Era o primeiro contato físico real entre eles, e Eduardo sentiu como se algo dentro dele estivesse se desfazendo e se reconstruindo ao mesmo tempo. Não devemos, ela sussurrou, mas não se afastou. Eu sei. Vai complicar tudo. Eu sei. Você é meu empregador. Eu sei.
Eduardo inclinou-se um pouco mais para perto. Conseguia ver as pequenas marcas douradas nos olhos verdes dela. Podia sentir sua respiração. Então por que não conseguimos parar? Isabela perguntou. Porque às vezes, Eduardo disse, roçando o polegar suavemente na bochecha dela, os sentimentos não respeitam as regras sociais. O telefone tocou no andar de cima, alto e insistente. Ambos se afastaram instintivamente, o momento quebrado, mas a intensidade permanecendo no ar entre eles. Preciso atender, Eduardo disse relutante. Claro, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Eles ficaram parados ali, olhando um para o outro, reconhecendo que algo fundamental havia mudado entre eles. Uma linha havia sido cruzada, um limite ultrapassado. Eduardo, Isabela disse quando ele finalmente se virou para sair. Quando você voltar, talvez seja melhor mantermos distância, pelo bem de nós dois. Eduardo parou, mas não se virou. É isso que você quer? É isso que deveria querer. Mas não é isso que você quer. Não, ela admitiu. Não é. Eduardo subiu as escadas com passos pesados, sabendo que quando descesse novamente, tudo entre eles teria mudado para sempre. A pergunta era se seria uma mudança que os aproximaria ou os afastaria definitivamente. A ligação era de Gustavo, falando sobre um problema urgente com os compradores do empreendimento em Barra da Tijuca. Eduardo fingiu prestar atenção, mas sua mente estava completamente focada na mulher que havia deixado no andar de baixo. Quando finalmente conseguiu encerrar a conversa, 20 minutos se passaram. Desceu as escadas com o coração acelerado, mas encontrou a lavanderia vazia. As roupas estavam perfeitamente dobradas e organizadas sobre a mesa, e um bilhete estava deixado sobre a cesta. Terminei mais cedo hoje. Até segunda. E Eduardo amassou o papel na mão, frustrado consigo mesmo. Havia perdido a oportunidade de... De quê, exatamente? De dizer algo que tornaria tudo ainda mais complicado. De fazer algo que ambos poderiam se arrepender. O fim de semana passou devagar. Eduardo tentou se distrair revisando contratos, indo à academia, até mesmo aceitando um jantar com alguns conhecidos no Copacabana Palace. Mas nada funcionava. Isabela havia se instalado em seus pensamentos de uma forma que ele não conseguia ignorar. Na segunda-feira, quando ela chegou, Eduardo estava deliberadamente no escritório com a porta fechada. Ouviu sua voz cumprimentando Rosana, ouviu seus passos pela casa, mas forçou-se a permanecer onde estava. Por 2 horas conseguiu manter a resolução, até que ouviu uma discussão no andar de baixo. Não é da sua conta como eu faço meu trabalho. A voz de Isabela soava tensa, mais alta do que o normal. Olha aqui, mocinha. Eduardo reconheceu a voz áspera de Celso, o porteiro do prédio, que às vezes subia para resolver problemas de manutenção. Você pode ser bonitinha, mas isso não te dá o direito de andar por aí achando que é dona do lugar. Eduardo desceu as escadas rapidamente e encontrou Isabela na sala, com Celso bloqueando parcialmente sua saída. O porteiro tinha quase 2 metros de altura e estava visivelmente invadindo o espaço pessoal dela. Qual é o problema aqui? Eduardo perguntou, sua voz carregada de autoridade. Ah, senhor Santana. Celso se afastou imediatamente de Isabela, mudando completamente o tom. Não é nada, não. Só estava explicando para a moça como funcionam as coisas aqui no prédio. Eduardo olhou para Isabela, que estava claramente abalada, mas tentando manter a compostura. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Que tipo de explicação? Eduardo perguntou friamente. Ora, o senhor sabe como é. Celso deu uma risadinha que fez o estômago de Eduardo se revirar. Essas meninas que trabalham em casa de homem rico, às vezes se acham com mais direitos do que realmente têm. Estava só deixando claro qual é o lugar dela. O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo sentia a raiva subindo como uma onda quente em seu peito. Durante anos, havia presenciado esse tipo de comportamento em seu mundo. Homens poderosos humilhando quem consideravam inferiores. Sempre havia se mantido neutro, profissional. Mas desta vez era diferente. Desta vez era pessoal. Celso, Eduardo disse, sua voz perigosamente calma, você vai subir para o seu posto agora. E se eu ouvir falar que você dirigiu uma única palavra inadequada para qualquer funcionária desta casa novamente, você será demitido no mesmo dia. Ficou claro? Mas, senhor, eu só... Ficou claro? Eduardo repetiu. Celso assentiu rapidamente.
e saiu, mas não antes de lançar um olhar de ressentimento para Isabela. Quando ficaram sozinhos, Eduardo se virou para ela. Você está bem? Estou, Isabela disse, mas sua voz tremia ligeiramente. O que aconteceu? Ele estava fazendo comentários ser nova sobre como mulheres bonitas conseguem trabalho em casas como esta. Isabela pausou, claramente constrangida. Disse que eu devia ser grata pela oportunidade. Eduardo sentiu a raiva retornar. Ele te tocou? Não, mas ficou muito próximo. E o jeito que olhava, Isabela estremeceu. Eduardo se aproximou dela, notando como estava ainda abalada. Sem pensar, estendeu os braços e ela se deixou envolver por eles. Era um abraço de conforto, mas Eduardo não podia ignorar como era perfeito tê-la tão próxima, como ela se encaixava contra seu peito. Não vai acontecer de novo, ele murmurou contra seus cabelos. Eduardo, Isabela disse, sua voz abafada contra sua camisa. Obrigada por ter me defendido. Sempre, ele respondeu, e só então percebeu o peso da palavra. Eles se separaram lentamente, mas não completamente. Eduardo ainda mantinha as mãos nos braços dela, e Isabela ainda estava próxima o suficiente para que ele sentisse seu perfume. Você não precisa me proteger, ela disse baixinho. Eu sei que não preciso. Então, por que fez? Eduardo olhou nos olhos dela, vendo ali a mesma pergunta que o atormentava. Porque quando ele estava te desrespeitando, senti como se estivesse me desrespeitando também. Eduardo, eu sei que isso não faz sentido. Sei que não tenho o direito de me sentir assim. Tem sim, Isabela disse, surpreendendo-o, porque eu senti a mesma coisa quando ele falou mal de você na semana passada. Ele falou mal de mim? Disse que homens como você acham que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, qualquer pessoa. Isabela hesitou. Eu o corrigi. Eduardo sorriu pela primeira vez desde o incidente. Me defendeu também? Sempre. Ela ecoou a palavra dele, e ambos riram suavemente. Mas o momento de leveza foi breve. Ambos perceberam que estavam admitindo sentimentos que iam muito além do que deveria existir entre eles. Naquela noite, Eduardo não conseguia dormir. Ficou no terraço até tarde, observando as luzes da cidade e repensando cada momento do dia. A forma como havia se sentido quando viu Isabela sendo desrespeitada. A forma como ela havia se sentido segura em seus braços. A forma como ambos estavam claramente cruzando linhas que haviam prometido a si mesmos que não cruzariam. Na manhã seguinte, chegou ao escritório mais cedo que o normal, mas se pegou olhando constantemente para o relógio. Isabela só viria na sexta, mas de alguma forma os dias pareciam muito longos sem sua presença na casa. Gustavo apareceu na quinta à tarde com uma pilha de contratos para revisão. Cara, você está estranho ultimamente, comentou o sócio, servindo-se de um uísque da cristaleira de Eduardo. Desde quando você fica olhando para o nada no meio de reuniões importantes? Não sei do que você está falando, Eduardo mentiu. É mulher? Gustavo insistiu. Porque se for, ótimo, já estava na hora de você sair dessa vida de monge. Quem é? Alguém do nosso círculo? Eduardo pensou em como seria explicar para Gustavo, ou para qualquer pessoa de seu meio social, que estava desenvolvendo sentimentos por sua faxineira. A reação seria previsível, ou zombaria ou conselhos sobre como isso poderia prejudicar sua reputação. É complicado, foi tudo o que conseguiu dizer. As melhores sempre são, Gustavo riu. Mas você merece ser feliz, Eduardo. Desde que Carmen terminou com você, há o quê, 2 anos? Você virou uma máquina de trabalhar. Carmen. Eduardo havia quase esquecido da ex-noiva, uma socialite que havia terminado o relacionamento porque, segundo ela, ele era emocionalmente indisponível. Na época, Eduardo havia concordado que era melhor assim. Agora se perguntava se o problema não era que ele nunca havia encontrado alguém que despertasse suas emoções de verdade. Na sexta-feira, Isabela chegou carregando um livro junto com seus materiais de limpeza. Eduardo notou quando ela passou pela sala, mas esperou 1 hora antes de descer para verificar se estava tudo bem. Encontrou-a na biblioteca novamente, mas desta vez ela estava sentada em uma das poltronas de couro, lendo durante o que claramente era uma pausa. — O que está lendo? Perguntou Eduardo. Isabela levantou os olhos, sem sobressalto desta vez. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, pesado para um intervalo.
Às vezes precisamos de peso para equilibrar a leveza do resto do dia, ela respondeu, fechando o livro e se levantando. Desculpe, eu não deveria estar. Pare, Eduardo a interrompeu. Pare de se desculpar por ser quem você é. Isabela o olhou, surpresa pela firmeza em sua voz. Quero dizer isso, Eduardo continuou. Você é inteligente, culta, interessante. Não precisa se diminuir por trabalhar aqui. É fácil falar quando você é quem assina os cheques, Isabela disse, mas sem amargura. Justo. Eduardo se aproximou. Mas também não é justo você assumir que eu te vejo apenas como uma funcionária. Não, não. Eduardo parou a 2 passos dela. Quer saber como eu te vejo? Isabela assentiu, embora parecesse apreensiva. Vejo uma mulher que fala sobre literatura com uma paixão que pessoas com diplomas de Harvard não conseguem demonstrar. Vejo alguém que trabalha com dignidade em um emprego que está abaixo de suas qualificações sem se vitimizar. Vejo alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor apenas por estar na mesma sala. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele. Eduardo, ela disse finalmente, você sabe que isso não pode dar certo, né? Por causa da diferença social, por causa de tudo. A diferença social, a diferença econômica, o fato de que eu trabalho para você, Isabela pausou. E principalmente porque ambos temos muito a perder. O que você tem a perder? Meu emprego, minha reputação, a chance de conseguir trabalho em qualquer outro lugar, se as pessoas acharem que eu... Ela não terminou a frase. E eu, Eduardo disse baixinho, tenho a perder a primeira pessoa em anos que me faz sentir que posso ser eu mesmo. Eles se olharam em silêncio, o peso das confissões pairando entre eles. Isso é uma declaração? Isabela perguntou. É uma confissão, Eduardo corrigiu. Uma confissão de que, não importa o quanto eu tente, não consigo parar de me importar com você. Isabela deu um passo em direção a ele. Eduardo, e você? Ele perguntou. O que sente? Isabela fechou os olhos por um momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Sinto que estou caminhando em direção a um precipício, ela admitiu. E a parte mais assustadora é que parte de mim quer pular. Eduardo sorriu tristemente. Então estamos os dois perdidos. Completamente perdidos. Ela concordou. E ali, na biblioteca cercada por histórias de outros amores impossíveis, Eduardo e Isabela reconheceram que haviam ultrapassado o ponto de não retorno. O que quer que acontecesse agora, não havia mais como fingir que eram apenas empregador e funcionária. Durante o fim de semana, Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu. Cancelou o compromisso social de sábado à noite, um jantar beneficente que frequentava há anos, e ficou em casa simplesmente pensando. Pela primeira vez em décadas, escolheu a solidão reflexiva ao invés das obrigações sociais. Na segunda-feira, quando Isabela chegou, Eduardo a estava esperando na cozinha com 2 xícaras de café recém-preparado. Bom dia, ele disse, empurrando uma das xícaras em sua direção. Bom dia, Isabela respondeu, hesitante. Não precisa... Isa, Eduardo a interrompeu suavemente. Era a primeira vez que usava o apelido, e ambos notaram. Podemos conversar? Só por 5 minutos antes de você começar a trabalhar? Ela assentiu e se sentou na banqueta alta do balcão da cozinha, mantendo uma distância segura. Passei o fim de semana pensando, Eduardo começou, e cheguei a algumas conclusões. Estou ouvindo. Primeira conclusão, estou sendo injusto com você, colocando-a em uma posição desconfortável onde você não pode ser completamente honesta porque eu sou seu empregador. Isabela segurou a xícara com ambas as mãos, aguardando. Segunda conclusão, estou sendo injusto comigo mesmo. Há anos vivo uma vida calculada, controlada, onde todos os relacionamentos são apropriados e previsíveis. E estou cansado disso. Eduardo, deixe-me terminar, ele pediu gentilmente. Terceira conclusão. Não importa o quanto eu tente racionalizar ou ignorar, meus sentimentos por você são reais. E pelo que percebi na sexta passada, os seus por mim também são. Isabela baixou os olhos para o café. E qual é a quarta conclusão? Que precisamos decidir o que fazer com isso. Um silêncio se instalou entre eles. Eduardo podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede, o ruído distante do trânsito lá embaixo. O que você sugere? Isabela perguntou finalmente. Honestidade completa. Aqui,
Agora, sem pensar nas consequências por 5 minutos. Isabela ergueu os olhos para encontrar os dele. Honestidade completa? Complete. Ela respirou fundo. Está bem, você primeiro. Eduardo se levantou apoiando-se no balcão de frente para ela. Estou apaixonado por você, Isabela. Não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. Penso em você quando acordo, penso em você quando vou dormir. Quando vi aquele idiota do Celso te desrespeitando, quis protegê-la de uma forma que vai muito além do que um empregador sentiria. Isabela permaneceu em silêncio, mas Eduardo viu suas mãos tremerem levemente ao redor da xícara. Sua vez, ele disse baixinho. Isabela começou, parou, respirou fundo e começou novamente. Eu também penso em você, constantemente. Quando estou aqui trabalhando, fico esperando você aparecer. Quando estou em casa, imagino como seria se fôssemos pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. Eduardo sentiu algo se soltar em seu peito. E quando você me defendeu, Isabela continuou, quando ficou entre mim e o Celso, ninguém nunca havia feito isso por mim antes. Me senti protegida de uma forma que... Ela pausou procurando as palavras certas, de uma forma que me fez perceber que o que sinto por você não é apenas admiração ou gratidão. O que é, então? É amor. Ela admitiu em um sussurro. É amor, e é assustador porque sei que pode destruir tudo. Eduardo contornou o balcão lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Isabela permaneceu onde estava, observando cada movimento dele. Isa, ele disse quando ficou próximo o suficiente para tocar seu rosto. Eduardo, ela respondeu, inclinando-se levemente contra sua mão. Posso te beijar? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de todas as implicações que ambos conheciam. Era a última linha, a última fronteira antes de tornarem real algo que havia existido apenas em olhares e palavras cuidadosas. Se você me beijar, Isabela disse baixinho, não há volta. Eu sei. Tudo vai mudar. Eu sei. É se nós dois nos arrependermos. Eduardo passou o polegar delicadamente pela bochecha dela. E se não nos arrependermos? Isabela fechou os olhos, parecendo lutar uma última batalha interna. Quando os abriu novamente, Eduardo viu sua decisão refletida ali. Então me beija, ela sussurrou. Eduardo se inclinou lentamente, dando a ambos um último momento para mudarem de ideia. Mas quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as barreiras que haviam construído ao redor de si mesmos simplesmente desaparecessem. O beijo começou suave, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou quando Isabela correspondeu com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Eduardo podia sentir anos de solidão emocional se dissolvendo naquele momento, e Isabela se deixou levar por uma paixão que havia negado a si mesma por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Eduardo apoiou sua testa contra a dela, e ficaram assim por um momento, processando o que havia acabado de acontecer. Não me arrependo, Eduardo disse baixinho. Nem eu, Isabela admitiu. Mas ambos sabiam que o mundo real estava esperando do lado de fora daquele momento, com todas as suas complicações e consequências. Nos dias que se seguiram, Eduardo e Isabela navegaram por um território completamente novo. Oficialmente nada havia mudado. Ela continuava vindo para trabalhar. Ele continuava com sua rotina de negócios. Mas unoficialmente, tudo era diferente. Pequenos momentos roubados se tornaram preciosos. Dedos que se tocavam quando ela lhe entregava documentos. Olhares que duravam um segundo a mais que o necessário. Conversas sussurradas quando tinham certeza de que estavam sozinhos. Eduardo descobriu-se vivendo para essas terças e sextas, quando Isabela vinha à casa. Começou a trabalhar de casa nesses dias, inventando desculpas para Gustavo sobre reuniões que podia fazer por videoconferência. Você está diferente, Rosana comentou numa quinta-feira, enquanto organizava a correspondência. A governanta o conhecia há 15 anos e percebia mudanças sutis que outros não notariam. Diferente como? Eduardo perguntou, fingindo estar concentrado nos e-mails. Mais presente, menos distante. Rosana estudou seu rosto. É coisa boa? Eduardo sorriu involuntariamente. Acho que sim. Ótimo, já estava na hora, Rosana disse pragmaticamente.
Homem sozinho demais vira estranho. E você estava ficando estranho. Na terça seguinte, Isabela chegou parecendo preocupada. Eduardo percebeu imediatamente que algo estava errado. — Que aconteceu? Perguntou quando ficaram sozinhos. — Minha vizinha fez comentários ontem à noite, Isabela disse, evitando seus olhos, sobre eu estar trabalhando em casas cada vez mais elegantes, sobre como estou melhorando de vida rapidamente. Eduardo sentiu um frio no estômago. Ela sabe alguma coisa? Não acho. Mas as pessoas falam, Eduardo. Uma moça jovem, solteira, trabalhando em casa de homem rico. Isabela suspirou. As conclusões são óbvias. Estão especulando. Por enquanto. Mas e se alguém decidir investigar mais? E se... Isabela parou, claramente angustiada. Eduardo, eu não posso perder minha reputação. É tudo que tenho. Eduardo se aproximou dela, mas Isabela deu um passo para trás, mantendo distância. Não, ela disse firmemente. Não aqui. Não durante o horário de trabalho. Precisamos estabelecer limites. Que tipo de limites? Quando estou trabalhando, sou sua funcionária. Ponto. Nada de toques, nada de olhares demorados. Nada que qualquer pessoa possa interpretar mal. Eduardo assentiu, entendendo a lógica, mas odiando a necessidade. E quando você não está trabalhando? Perguntou. Isabela hesitou. Não sei. Não pensamos nisso ainda, pensamos. Era verdade. Eles haviam se concentrado tanto na atração e nos sentimentos que não haviam considerado os aspectos práticos de qualquer tipo de relacionamento. Quer jantar comigo amanhã? Eduardo perguntou impulsivamente. Fora daqui, em algum lugar onde somos apenas duas pessoas se conhecendo. Eduardo, um restaurante discreto. Em Ipanema, talvez. Longe de qualquer lugar onde possamos encontrar pessoas que conhecemos. Isabela mordeu o lábio, claramente tentada. Como um encontro de verdade? Ela perguntou. Como um encontro de verdade. E depois? Digamos que o jantar seja maravilhoso. Digamos que confirmemos que isso entre nós é real. O que acontece depois? Era a pergunta que Eduardo havia evitado fazer a si mesmo. O que acontecia depois? Eles não poderiam ter um relacionamento público. As pessoas de seu círculo social nunca aceitariam. E Isabela correria o risco de ser vista como uma interesseira. Depois descobrimos como fazer funcionar. Eduardo disse finalmente. Isso não é um plano. É uma esperança. Às vezes, esperança é tudo que temos. Isabela o estudou por um longo momento. Eduardo podia ver a luta interna estampada em seu rosto. O desejo batalhando contra a razão. O coração contra a mente. Um jantar, ela disse finalmente. Mas se for uma péssima ideia, se percebermos que isso não tem futuro, prometemos ser honestos um com o outro. Prometido. E voltamos a ser apenas empregador e funcionária. Eduardo assentiu, embora a ideia de voltar atrás agora parecesse impossível. Amanhã às 8, ele disse. Conhece o restaurante aprazível em Santa Teresa? Conheço de nome. É perfeito. Discreto, romântico e nenhuma chance de encontrarmos meu círculo social lá. Isabela sorriu pela primeira vez naquela manhã. Está bem. Mas, Eduardo... Sim? Promete que se eu decidir que isso é muito arriscado, você vai respeitar minha decisão? Eduardo olhou para ela, para a vulnerabilidade em seus olhos, para a coragem que estava demonstrando ao mesmo tempo em que admitia seus medos. Prometo, ele disse, e rezou para que não fosse uma promessa que teria que cumprir. Eduardo chegou ao restaurante aprazível 15 minutos antes do horário combinado, mas Isabela já estava lá, sentada em uma mesa discreta no canto do terraço que dava vista para a cidade. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e havia soltado os cabelos que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Por um momento, Eduardo parou na entrada, simplesmente observando-a. Sem o uniforme de trabalho, sem o contexto da casa, Isabela parecia uma pessoa completamente diferente. Ou talvez, pensou ele, ela finalmente parecia ela mesma. Desculpe o atraso. Ele mentiu ao se aproximar da mesa, querendo quebrar o gelo. Você não está atrasado. Isabela sorriu. E eu cheguei cedo porque estava nervosa. Nervosa? Eduardo se sentou em frente a ela. Eu também. Sério, homens como você não ficam nervosos. Homens como eu, poderosos, bem-sucedidos, acostumados a estar no controle. Eduardo riu baixinho.
Isabela, eu não me sentia nervoso para um encontro desde os 20 anos. Você me faz sentir como se tivesse voltado à adolescência. O garçom se aproximou e eles pediram uma garrafa de vinho tinto. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio confortável se instalou entre eles. Isto é estranho, Isabela disse finalmente. Por quê? Durante semanas nos conhecemos dentro da sua casa, eu trabalhando, você sendo você. Que agora estamos aqui como pessoas normais em um encontro normal. E como está sendo? Isabela inclinou a cabeça estudando-o. Você é mais relaxado aqui, menos formal. Você também, mais livre talvez? O vinho chegou, e após o ritual de degustação, Eduardo ergueu sua taça. Um brinde, ele disse. A territórios inexplorados, a territórios perigosos, Isabela corrigiu, mas bateu sua taça contra a dele. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Suas famílias, sonhos de infância, livros favoritos, filmes que os faziam chorar. Eduardo descobriu que Isabela havia perdido os pais em um acidente de carro quando tinha 22 anos, pouco antes de se formar. Ela descobriu que ele havia escolhido a área de imóveis, porque seu pai sempre disse que terra era a única coisa que não podiam tirar de você. Mas você nunca se casou. Isabela observou durante a sobremesa. Por quê? Eduardo pensou na pergunta. Acho que nunca encontrei alguém com quem quisesse dividir minha vida real. Sempre foram arranjos convenientes, mulheres que se encaixavam no meu mundo, mas não necessariamente em mim. E Carmen? Eduardo se surpreendeu que ela soubesse o nome. Rosana? Rosana. Isabela confirmou com um sorriso. Ela disse que Carmen era bonita, mas fria. Carmen era perfeita no papel. Família tradicional, educação impecável, sabia como se comportar em eventos sociais. Mas Eduardo pausou. Mas conversas como a que estamos tendo agora? Nunca tivemos uma. E você? Já foi casada? Namorado sério? Isabela balançou a cabeça. Alguns relacionamentos, nada muito sério. Depois que perdi meus pais, acho que me concentrei tanto em sobreviver que esqueci de viver. Eduardo estendeu a mão através da mesa e tocou a dela suavemente. E agora? Agora, Isabela entrelaçou seus dedos com os dele. Estou tentando lembrar como se faz. Quando terminaram o jantar, nenhum dos dois queria que a noite acabasse. Caminharam pelas ruas estreitas de Santa Teresa, falando sobre arquitetura, sobre os contrastes do rio, sobre como a cidade parecia diferente dependendo de onde você a observava. Posso confessar uma coisa? Isabela disse quando pararam em um mirante que dava vista para a lagoa. Claro. Quando comecei a trabalhar para você, pensei que fosse só mais um homem rico arrogante, daqueles que nem olham para as pessoas que trabalham para eles. E agora? Isabela se virou para encará-lo. Agora sei que você é um homem rico que tem medo de demonstrar que tem coração. Mas você tem. Um coração grande e generoso que você esconde atrás de ternos caros e formalidade. Eduardo sentiu algo se mover dentro dele. Uma emoção crua que não sentia há anos. Isabela, deixe-me terminar, ela disse gentilmente. Esta noite foi perfeita. Você foi perfeito. E é por isso que preciso ser honesta. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Honesta sobre o quê? Sobre o fato de que estou me apaixonando por você de uma forma que me assusta. Ela respirou fundo. E sobre o fato de que não sei se tenho coragem de enfrentar todas as consequências disso. Eduardo a puxou suavemente para mais perto. Que tipo de consequências? Seu mundo, Eduardo. Sua vida. As pessoas vão julgar, vão falar. Vão dizer que sou uma interesseira, que você está passando por uma crise de meia-idade. Isabela baixou os olhos. E parte de mim tem medo de que elas estejam certas. Olhe para mim, Eduardo disse firmemente. Quando ela ergueu os olhos, ele continuou. Você acha que o que sinto por você tem alguma coisa a ver com crise de meia-idade? Não sei. Tem. O que sinto por você, Eduardo disse, segurando o rosto dela entre as mãos. É o primeiro sentimento real e verdadeiro que tenho há anos. É a primeira vez que acordo ansioso para ver alguém. É a primeira vez que penso em futuro em termos de nós, ao invés de apenas eu. Lágrimas se formaram nos olhos de Isabela. Ai, se você está se apaixonando por mim, Eduardo continuou. Então somos dois adultos inteligentes que podem descobrir como fazer isso funcionar. Não importa o que os outros pensem. E se não conseguirmos?
Então pelo menos tentamos, e se falhar, pelo menos saberemos que foi real. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, depois se inclinou para beijá-lo. Foi um beijo diferente do primeiro, menos hesitante, mais determinado, como se ela estivesse tomando uma decisão definitiva. Quando se separaram, ela sorriu através das lágrimas. Está bem, ela disse. Vamos tentar. 3 meses depois, Eduardo estava no terraço de sua casa, observando Isabela ler um livro na espreguiçadeira ao lado da piscina. Era um domingo de manhã, e eles haviam estabelecido uma nova rotina. Ela vinha nos fins de semana não como funcionária, mas como a mulher que amava. O arranjo não havia sido fácil. Tiveram que navegar por territórios complicados, estabelecer novas regras, enfrentar olhares curiosos e comentários sussurrados. Eduardo havia demitido Celso depois de mais um incidente de desrespeito e havia deixado claro para todos os funcionários do prédio que Isabela merecia o mesmo respeito que qualquer outra pessoa em sua vida. Em que você está pensando? Isabela perguntou, notando seu olhar. Em como chegamos aqui, Eduardo respondeu, sentando-se na borda de sua espreguiçadeira. Com muita negociação e algumas brigas memoráveis, ela riu. Era verdade. Eles haviam discutido sobre limites, sobre expectativas, sobre como manter a privacidade sem viver escondidos. Isabela havia insistido em continuar trabalhando, não para ele, mas havia conseguido um emprego meio período em uma editora pequena, finalmente usando sua formação em letras. Eduardo havia apoiado financeiramente o empreendimento, mas de forma discreta, como um investidor anônimo. Não se arrepende? Eduardo perguntou. Isabela colocou o livro de lado e se sentou pegando as mãos dele. De ter me apaixonado pelo meu ex-empregador? De estar namorando um milionário que inicialmente pensei que fosse snob? De ter descoberto que por trás de toda aquela formalidade havia um homem incrível? Quando você coloca dessa forma... Eduardo, ela disse seriamente, eu me apaixonei pela pessoa que você é quando para de tentar ser quem acha que deveria ser. E essa pessoa vale qualquer complicação. Eduardo sorriu. Nos últimos 3 meses havia sentido como se estivesse despertando de um longo sono. Com Isabela, permitia-se ser vulnerável, ser imperfeito, ser humano. Gustavo quer nos conhecer oficialmente, Eduardo disse. Ele está curioso sobre minha namorada misteriosa. E o que você disse? Que quando estivermos prontos, ele vai conhecê-la e vai descobrir que é a mulher mais incrível que já encontrei. Isabela corou levemente. Mesmo após meses juntos, ela ainda se surpreendia com a forma como Eduardo falava sobre ela. O telefone tocou dentro de casa. Eduardo fez menção de se levantar, mas Isabela o segurou. Deixe tocar, ela disse. É domingo. Pode ser importante. Mais importante que isto, Isabela gesticulou entre os dois para o momento perfeito que estavam compartilhando. Eduardo olhou para ela. Cabelos bagunçados pelo vento, rosto sem maquiagem, completamente natural e absolutamente linda, e percebeu que ela estava certa. Havia passado 42 anos colocando trabalho e obrigações sociais à frente de tudo mais. Pela primeira vez tinha algo mais importante. Tem razão, ele disse, puxando-a para um abraço. Deixe tocar. Isabela se aconchegou contra ele, e ficaram assim, observando a cidade se estender lá embaixo. O Rio de Janeiro parecia diferente agora para Eduardo. Menos uma conquista a ser dominada, mas um lugar onde construir uma vida. Isabela? Obrigado. Por quê? Por ter me mostrado a diferença entre viver uma vida e simplesmente gerenciá-la. Isabela se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Obrigada por ter olhado além do que eu pensava que era tudo o que eu poderia ser. Eduardo beijou-a suavemente, pensando em como havia sido simples e ao mesmo tempo revolucionário. Ele havia olhado além do permitido socialmente. Ela havia olhado além de suas próprias limitações autoimpostas, e juntos haviam encontrado algo que nenhum dos dois sabia que estava procurando. Não foi um final de conto de fadas. Ainda havia desafios pela frente, conversas difíceis, momentos em que teriam que defender seu relacionamento. Mas, pela primeira vez em suas vidas, ambos sentiam que valeria a pena lutar. O telefone parou de tocar. O mundo continuou girando. E Eduardo e Isabela permaneceram ali, no terraço, construindo um futuro que nenhum manual de etiqueta social havia previsto,
mas que era inequivocamente deles. Às vezes, pensou Eduardo, as melhores coisas da vida acontecem quando você finalmente para de olhar onde deveria e começa a olhar onde seu coração manda. E às vezes Isabela refletiu. A coragem de pular no precipício é recompensada com a descoberta de que você não estava caindo. Você estava finalmente aprendendo a voar.